Só da igreja capaz de ser amém? Amém. Abra vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Amém? Doutor Lucas, capítulo 7, versículo 18, que diz: Ora, os discípulos de João anunciaram-lhes todas essas coisas. E João, chamado a dois dele, enviou ao Senhor para perguntar-lhe: És tu o que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram: João, o Batista, nos enviou e mandou te perguntar: És tu aquele que iria de vir, ou nós devemos esperar outro? E naquela mesma hora Jesus ele curou muitos de doença, de moléstia, e os espíritos malignos saíam, e deu de vista aos muitos cegos. E com isso Jesus lhe respondeu: Ide e contai a João o que tem de visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos eles são ressuscitados, e aos pobres é anunciado todo o evangelho. E Lucas 7:23, e bem-aventurado aqueles que não se escandalizar de mim. E tendo retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que saíste de ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que saíste a ver? O homem trajado de vestes luxuosas? Eis aqueles que trajam as roupas preciosas e que vivem delícias, estão em passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo que muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: Eis aí, envio até a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. E pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista, mas aquele que é o menor não é medida o que é maior do que ele. Amém? Eu queria que vocês fechassem os seus olhos e orassem em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez, Pai, pedindo que o Senhor venha dando direcionamento na questão da palavra. Deus, mais uma vez nós pedimos: entra em nosso coração, faz morada e fala principalmente ao nosso coração, Deus, para que assim nós possamos entender, Pai, e guardar a Tua palavra com total entendimento. Nós estamos dispostos a Te ouvir e a Te sentir. Então eu te peço, move no meio do Teu povo, Deus, sonda mente e coração, Pai, e que venha suprindo todas as necessidades. É assim que nós te oramos e te agradecemos, e você aplauda o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é interessante diante desse versículo? É que, diferente dos outros versículos, você não vê como tema principal a questão da cura em si, mas a questão de quem é. De quem é essa pessoa, a quem você está anunciando, quem foi que mandou anunciar. São essas indagações que são usadas diante deste versículo em si. E aqui apenas a questão da cura, milagres e questão de restauração é apenas um complemento daquilo que Jesus faz. Mas o foco principal, que eu acho muito interessante, não é só apenas Lucas que fala sobre essa passagem, mas Mateus também fala isso. Mas eu escolhi Lucas porque eu sei que Lucas ele é doutor, e assim como eu, que não na questão do doutor, mas assim como eu, ele procurou pesquisar sobre como falar sobre isso. Porque como vocês sabem, Lucas ele não andou
diretamente com Jesus, ele pesquisou sobre Jesus. É uma diferença. Mateus, ele viu, ele presenciou, mas acima de tudo, eu creio que Lucas, ele viu, conversou com aquele que presenciou e foi procurar testemunhas de outras pessoas que também testemunharam isso. Então são várias visões diante de um só texto. Por isso que esse versículo, esse capítulo em si, ele começa iniciando com uma ação, principalmente dizendo sobre os discípulos de João Batista. Não inicia agora dizendo apenas pelos discípulos de Jesus em si. É os discípulos de João Batista. Ele começa a ver a testemunha, a questão de Jesus, o que Jesus faz, o que Jesus prega diante do caminho, sobre arrependimento, sobre colocação do reino, sobre o Filho de Deus. Ele fala principalmente do seu Pai em si. Então, com isso, os discípulos de João Batista, eles ficam maravilhados. Eles olham e falam assim, mas ninguém fala tão bem sobre o próprio Deus quanto ele. Ele não anda aí na questão de repleta blasfêmia como era daquela época. Mas não, ele fala de um Deus vivo, um Deus forte, um Deus presente. Ele promove milagres, perseverança, ele faz restauração. Então esse só pode ser o Jesus que João falou. E sabe que eu fico questionando, fico imaginando o diálogo entre os discípulos de João Batista e João Batista. Eles dizendo, olha João, sabe aquele homem que tu falou que ele viria, mas ele viria para batizar com fogo, com o Espírito Santo. Aquele homem que começaria simplesmente a falar do Deus a qual você mesmo fala, proclama. Eu acho que esse homem está aí, porque aquilo que você falou está se cumprindo naquilo que ele fala. Então é um diálogo entre os discípulos de João Batista e a multidão e Jesus. Mas o principal questionamento que João faz e que Jesus também faz é: quem é? João Batista, em primeiro momento, ele começa a falar, vai lá e pergunta: realmente é você ou devemos esperar outro? João Batista, ele chega para os discípulos e fala assim, pergunta para Jesus se realmente ele é o Jesus ou não. Nós devemos procurar deixar com que venha outra pessoa. Depois que Jesus responde para os discípulos, Jesus ele também fala para a multidão: e quem é você, João? Quem era João? Então a gente vê uma série de o que é, quem é, em questão de identidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Identidade. Sabe por quê? A sua identidade não está a partir do momento daquilo que você fala, está naquilo que você faz. A sua identidade não depende daquilo que você discorda, daquilo que você fala, daquilo que você professa diante do pessoal, principalmente naquilo que você vai falar, na questão da sua altura de voz, da sua tonacidade, mas está a partir do seu comportamento. Para poder saber quem é sua identidade, eu tenho que decifrar, tenho que conviver, tenho que saber exatamente o que você faz. Sabe por quê? Às vezes você quer ver isso. Se chegar uma pessoa normal, assim como eu, chegar a andar normalmente e tiver um advogado do lado, eu vou saber que eu sou um estudante e aquele que está do meu lado é um advogado. Porque aquilo que ele faz, vestimenta, fala, comportamento, é aquilo que ele fala. É uma diferenciação. Por isso que o Senhor, por isso que a Bíblia, Ele mesmo, ela nos fala, porque aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem, há uma diferença muito grande. Porque tem uma diferença na questão de comportamento, de pensamento, do jeito de falar, de pensar, de agir. Tem um jeito totalmente diferente. São identidades diferentes, são mundos diferentes, são ocasiões diferentes. É totalmente diferente. Quando Jesus é questionado em saber realmente você é o Jesus em si, ele não fala nada. Sabe quando eu questiono, falo assim, ei, quem é você? E Jesus vira as costas e vai fazer o que ele estava fazendo?
Era exatamente isso. Ele fala assim: eu não vou falar quem realmente eu sou. Eu vou continuar pregando, vou continuar fazendo milagres, eu vou continuar curando coxos, eu vou continuar dando voz, principalmente aos mudos, vou continuar poder dar som àqueles que não conseguem falar. É a partir disso vocês vejam, testemunhem e falem a João Batista. Sabe por quê? O diálogo agora é totalmente diferente. Quando os discípulos voltar, fala: olha, João realmente é o Jesus. Sabe por quê? Eu vi ele curando, eu vi ele libertando, eu vi ele sarando. Olha, João realmente é o Jesus que você falou. Mudou o questionamento. Não é mais em questão da fala em si, é o comportamento. Os discípulos conheciam Jesus a partir do momento que a visão de Jesus em si, em questão de pregação, iria se propagar. Estava se propagando. Então era aí que os discípulos de João Batista conheciam Jesus. Mas depois não. Ele conheceu Jesus, o Jesus sobrenatural, o Jesus que curava, o Jesus que libertava. Então por isso, identidade não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Sabe uma coisa bem interessante? Principalmente que a gente vai questionar também, é sobre quem é o João Batista em si. Sabe o que Deus ele mais quis levantar diante de nós, da nossa história, de um povo, em questão de Israel, em questão de tudo, é a nossa verdadeira identidade diante de Deus. Sabe por quê? Antigamente o mundo era governado, era reinado e subjugado em questão de reis e juízes. Vocês sabem disso. Mas sabe algo interessante? É que o que sempre se destacava era aquele povo que servia a um Deus, a qual sabia que deveria estar debaixo das ordens, das leis que os homens poderiam fazer, mas também sabia que deveria estar simplesmente submisso às ordens de Deus. Então, era um povo que sabia que tudo que regia o mundo era necessário, leis, para poder colocar tudo no seu eixo, mas também sabia que a adoração iria além de todas as coisas, porque era na adoração que eles conseguiam realmente compreender sua identidade diante de Deus. Quer um dos exemplos? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele simplesmente negou a adoração a um Deus de ouro, a um Deus que foi levantado por mãos de homem, ele simplesmente adorou a sua verdadeira identidade, Deus. Ele negou aquilo que realmente foi imposto diante de todo o povo. Ele negou simplesmente a identidade que queriam impor sobre eles. Ele bateu o pé e disse: não, minha identidade é Deus, minha adoração é apenas para Deus. Eu só adoro a um Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra. E eles foi salvo da fornalha. Mas nem sempre foi desse jeito. Nem sempre teve essa submissão. Vocês podem ver em questão de Moisés. Quando o Senhor chamou Moisés, simplesmente ele disse: mas Senhor, o que é que eu vou falar diante do povo? Eu não sei nem a quem sequer, não sei nem como falar diante dele. Ele fala: Moisés, fala apenas uma coisa, sua identidade está fortificada no eu sou. Então foi o eu sou que lhe enviou. De início era fácil, o povo, o Israel, enquanto sair daquele exílio, sair daquela escravidão, era fácil ter identidade firmada em Deus. Estava bem, estava bom, estava lá. Ele saiu de uma escravidão, saiu de um local, foi para o outro, até então com a promessa que iria para um povo, para um mundo, um lugar, no caso, que emanava leite e mel. Então estava bom para o pessoal. Com o tempo, o pessoal começou a perder a identidade diante de Deus. Começaram a clamar a um juiz, a qual simplesmente estava ali do lado, estava na frente dele, e eles não conseguiam mais ver.
Por isso o Senhor fala assim: Moisés, esse povo não vai entrar. E por isso que principalmente Êxodo, quando vai falar do povo de Israel, vai falar que simplesmente crescia uma geração impura, uma geração que não conhecia o verdadeiro Deus. Fruto disso tudo, a gente pode ver a geração principalmente de Samuel, quando clamava um rei. Nós queremos um rei para julgar isso tudo, porque a gente sabe que tem juízes, mas nós queremos um rei, porque o rei dos reis não está dando certo. Era essa a visão. Então o contexto de João Batista, o peso de João Batista é esse, é o silêncio de Deus. 400 anos o Senhor passou sem falar com o seu povo. Eu falei toda essa trajetória para vocês entenderem a qual contexto João Batista veio ao mundo e começou a sua pregação. E a identidade principalmente de um povo em questão de adoração. Não sei se vocês já leram o discurso de Estevão em Atos, creio que Atos 7. Ele vai falar exatamente isso. Um povo incrédulo, um povo que endureceu o coração, um povo que clamava por resposta, e Deus sempre falou a resposta, e simplesmente não queriam acreditar que era Deus. E ele ainda fala: foram vocês que mataram o nosso Deus, foram vocês que mataram todas as decisões que viriam de Deus. Foram vocês que testemunharam contra o próprio Senhor, a qual vocês proclamam. Talvez eu questionasse para vocês e chegasse para vocês e perguntasse: quem é você diante do reino do Senhor? Talvez muitos de vocês não saberiam nem sequer como indagar, como falar, qual a resposta dar. Se eu perguntasse: qual é a sua identidade diante de Deus? Talvez vocês não saberiam. Mas a gente sabe que a nossa identidade é de adorador. Então aqui é onde entra principalmente o capítulo de Lucas. Quando o Senhor ele escolhe João para principalmente quebrar o silêncio que existia entre Deus e o povo, então João agora ele tem uma missão. Você vai nascer, crescer, abrir caminhos para o meu filho que irá vir. Mas antes de tudo, a sua identidade é Deus. O seu propósito é o Senhor. Então o seu propósito vai ser simplesmente pregar o reino do Senhor. É pregar a verdade, custa o que custar. É entrar em lugares, custa o que custar. É falar o que ninguém queria escutar. Mas que Jesus, ele viria para salvar, libertar, algo que muitos se calaram. Esse é o contexto de João. Sabe algo um versículo que eu até falei na intercessão, mas que eu fiquei arquitetando muito na mente, é lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, todas as famílias e os seus povos, tributai ao Senhor toda a glória e força. Tributai. Eu acho que vocês escutaram, porque já cantaram uma música exatamente desse jeito: tributai. Tributai ao Senhor sobre todas as coisas. Sabe algo que a gente fica questionando? O que é tributar? Quando a gente fala em tributa em si, a gente fala que é tudo que pode ser devido. E quando a gente fala que nós devemos tributar, é dar toda honra e glória a quem é devido. E sabe o que o salmista está falando aqui? Dê toda honra e glória a quem é devido. E toda essa honra e glória a quem é devido é ao Senhor. O Senhor que fez todas as coisas. O Senhor, o que fez os céus e a terra. O Senhor que tirou pessoas do cativeiro. O Senhor que guiou o seu povo.
Então tributai todos os povos, tributai todas as famílias, exalte ao Senhor, povos da terra, família, exalte ao Senhor. E sabe o que João Batista mais fazia? Era dar honra ao Senhor. Ele poderia muito confundir a sua relação em questão de pregador diante daquele tempo como amigo e primo de Jesus, porque era esse contexto. Sabe uma coisa que é mais difícil do ser humano diante de tudo? É separar relações. Se caso eu estiver diante de uma empresa e eu tiver um amigo, muitas das vezes eu vou confundir. Mesmo se eu fosse o patrão em si e aquela pessoa fosse meu amigo, eu iria confundir as relações. Talvez eu não demitisse aquela pessoa porque é meu amigo, mas ele precisa ser demitido. Mas eu não consigo porque ele é meu amigo. Confusões de relações. Já João Batista não, é totalmente diferente. Ele fala: eu sou primo, mas acima de tudo, também sou submisso ao Senhor. Acima de tudo, eu recebi uma ordem. Acima de tudo, eu nasci, eu cresci. Foi para poder propagar o Evangelho. Foi para falar de um Jesus. Não foi Jesus meu primo, foi Jesus meu Salvador. Não foi qualquer pessoa, foi aquele que viria para julgar o mundo. Foi aquele que viria simplesmente para cumprir todas as coisas que ninguém conseguiu cumprir. Não é Jesus primo, é Jesus Salvador, Criador dos céus e da terra, aquele Filho do homem que desceu à terra. É esse Jesus a qual estou falando. E acima de tudo, para João Batista também era uma honra. O seu primo é o Salvador. Então, aqui nós vemos 3 questionamentos em questão de identidade. O primeiro são os discípulos de João Batista que não conhecem Jesus. Até porque se ele conhecesse Jesus, a partir do momento daquilo que eles estavam falando, ele nem sequer indagava João Batista. Eles afirmavam para João Batista. Eles diriam: olha, João Batista, aquele que você realmente pregava, aquele que você estava abrindo caminho, que você pregava diante do deserto, é esse que está pregando ali, é esse que está propagando o Evangelho, é esse que está continuando o Evangelho, é ele chegou. Mas a partir do momento que Lucas começa a falar que os discípulos, eles falavam para João Batista, a gente entende que eles não tinham certeza. Era necessário perguntar quem era. Sabe o que eu acho muito interessante? É que o Senhor, a partir diante de suas indagações, as suas indagações não vai fazer com que a presença do Senhor venha a ser menor ou maior diante da presença. Aquilo que você acredita ou fala não vai fazer com que o Senhor pare de agir ou não. Se você acredita, tudo certo, o Senhor continua agindo. Se você não acredita, tá certo, o Senhor continua agindo. Quando os discípulos eles foram questionar a Jesus, os discípulos de João Batista foram questionar a Jesus, Jesus estava fazendo o que ele mais fazia: pregar, anunciar o reino. E quando eles indagaram que para o Senhor, para Jesus, ele não dá total importância diante do seu questionamento, quando ele questiona a Jesus, ele fala: não importa, se vocês querem saber se realmente eu sou o Jesus, então vocês têm que testificar, vocês têm que saber, vocês têm que provar. Se caso contrário, você nunca vai saber se eu realmente sou o Messias. Sabe por quê? Jesus, ele fez o mesmo questionamento para os seus discípulos. Ele olhou para os discípulos e falou assim: vocês acham que eu sou o quê? Vocês acham que eu sou um profeta, que eu sou qualquer pessoa? Eu quero saber qual é a minha identidade diante de vocês. E apenas um disse: eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe o que eu estou querendo falar para vocês? Se Jesus chegasse para vocês e questionassem:
quem eu sou para você? Qual é minha identidade diante da sua vida? Sabe por quê? Tem uma diferença muito grande enquanto você é adorador e enquanto você é uma pessoa que apenas indaga. Se você apenas indaga ao Senhor, apenas pede ao Senhor diante de qualquer oração, você apenas coloca o Senhor contra a parede, você apenas está sendo uma pessoa submissa ao Senhor. Você está sendo uma pessoa que questiona o Senhor e principalmente pede. Apenas isso. E não conhece a identidade do verdadeiro Deus. E você, enquanto adorador, você sabe que ao dobrar o seu joelho, você não está dobrando para qualquer pessoa. É um rei, é o Deus que fez os céus e a terra, que independente do que você precisa, Ele vai fazer, porque Ele já conhece a sua história. Tem uma diferença muito grande na questão da identidade que você coloca sobre Deus. Tem uma diferença muito grande sobre o que você pensa diante de Deus. Não que isso vai fazer com que a presença do Senhor e a força do Senhor venha diminuir, mas vai fazer com sua conexão, você perda a sua conexão diante de Deus. Como eu vou adorar uma pessoa que eu não conheço? Como eu vou anunciar o nome de uma pessoa se eu não provei quem é ela? Como eu vou testificar para outra pessoa quem realmente é Deus se eu não sei quem Ele é? Por isso que Jesus, Ele curou, salvou, libertou e principalmente Ele disse: é para os pobres que eu estou anunciando, é os humildes de coração que eu estou anunciando o evangelho. Então vocês viram isso tudo, vocês testificaram, vocês descobriram a minha identidade, e a minha identidade é Jesus Cristo, que veio até aqui, e eu sou sim aquele que João Batista proclamou. Então vão lá e fala isso para João Batista. E principalmente, outro questionamento que o Senhor fez para a multidão. Porque no diálogo de Jesus, Ele fala: eu prego para os humildes de coração. Diante da multidão, são várias pessoas. Nem todo mundo que está diante de uma multidão, nem todo mundo na multidão acreditava qual era o discurso de Jesus. Porque isso é normal, são pessoas. Talvez em uma multidão, diante do meu discurso, tenha várias pessoas que discordem daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou testificando, e que estão ali apenas para ouvir. Apenas isso. Então o Senhor, Jesus, quando Ele olhou para a multidão, disse assim: principalmente vocês, o que vocês esperavam do Messias? Esperavam que Ele viesse principalmente uma pessoa bem trajada, de alta família, e daquele que anunciaria diante do deserto? Como vocês esperavam? Vocês esperavam Ele vir de roupa de linho fino? Mas não, Ele veio de uma pessoa que veio pregando no deserto. Foi Ele que abriu o caminho. E eu digo mais: Ele não pode ter aparência, mas entre todos os profetas, Ele é mais que um profeta, porque não há ninguém, nenhum filho nascido de uma mulher, que seja maior que João Batista. Ele não quis dizer isso para engrandecer em questão de João Batista. Depois ele pega, ele afirma, ele sabe por quê? Porque ele se humilhou diante da presença do Senhor. E aquele que se humilhar, que se diminuir diante do Senhor, esse é engrandecido. Sabe o que eu estou querendo falar para vocês hoje? Talvez você sempre se questione: Senhor, mas eu faço muito. Senhor, mas eu estou todos os dias na igreja. Senhor, eu oro muito. Senhor, eu busco muito, eu adoro muito. Ei, não é sobre o muito fazer, é o muito se humilhar. O Senhor está vendo o que você está fazendo, que você está adorando, que você está buscando, que você está orando. Então espera, descansa diante do Senhor, porque aquele que muito se humilha, esse será exaltado.
Muitas das vezes nós queremos mostrar ao Senhor tudo aquilo que nós fizemos. E não, o Senhor vê. Ele vê que você se humilhou, Ele vê que você chorou, Ele anota todas as coisas que você pediu, Ele sabe todas as coisas. Mas o princípio de tudo é se diminuir diante do Senhor. Sabe por quê? A partir do momento que você está mostrando para o Senhor aquilo que você fez, você está mostrando a mesma oração que tinha o republicano e o cobrador de impostos. Você está fazendo a mesma coisa. Senhor, eu fiz. Senhor, eu doei. Senhor, eu dizimei. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Enquanto o outro diz assim: Senhor, eu não sou digno nem sequer de olhar para o céu. Por isso que eu estou orando de cabeça baixa, porque eu sei que eu sou indigno. E a oração que o Senhor escutou foi a oração de humilhação. E sabe algo bem interessante? Que o próprio Lucas, ele vai começar a falar e a indagar, não indagar, a expressar diante disso tudo, é sobre a presença do Senhor. Eu queria que você se pusesse de pé. Lucas, quando ele vai falar, vai mostrar todo o discurso, ele vai mostrar como a presença do Senhor, do próprio Jesus, ele faz. Ele começa a dizer, porque Jesus, aonde ele estava, trazendo todo, resumindo todo o seu discurso, ele começa a dizer, porque aonde a presença do Senhor está, milagres acontecem. Eu não sei exatamente o que realmente você veio fazer aqui. Eu não sei o que você busca, qual está sendo o seu plano futuro, qual está sendo sua humilhação diante do Senhor. Eu não sei se você chora todas as noites, a quem você procura, se você quer restauração, se você está procurando cura, ou então qualquer outra coisa, eu não sei. Sabe por quê? Eu não consigo ver olhares. Eu não consigo olhar no seu olho e saber exatamente o que você ora, a noite que você ora, o horário que você ora. Eu não consigo ver, eu sou humano. Mas uma coisa bem interessante que o próprio Lucas, ele vai começar a falar, é que o próprio olhar é a janela da alma. Então eu sei que isso tudo o Senhor vê. O Senhor vê o teu levantar, o teu simplesmente agir, o teu chorar. Ele vê todas as coisas. Então hoje, eu quero que vocês adorem como verdadeiros adoradores. Sabe por quê? A sua identidade é de adorador. A sua identidade é filho de Deus. A sua identidade é servo do Senhor. Essa é a sua identidade. Servo do Senhor. É você que propaga a presença do Senhor. Naquele momento Jesus, ele tinha que fazer milagres, ele tinha que fazer inúmeras coisas. Hoje não, hoje você prova o milagre, você vive o milagre. Então não precisa que Jesus faça, ele já fez. A única coisa que nós devemos fazer é determinação. Acreditar que aquilo que você quer, o Senhor já fez antes mesmo de você pedir. Então adore o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus. Quando você começar em questão da sua adoração, não adore de qualquer jeito. Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, essa é minha essência, adorador. Então adore o nome do Senhor Jesus. Chego a ti com temor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz:
só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, segura a mão dela. Se há um preço a ser pago pra ver a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, é a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Me achego a ti, me achego a ti com temor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar completo com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Começa a dizer pra ele: se há um preço a ser pago pra ver a tua glória, só uma coisa me satisfaz. nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. E a igreja canta pra Jesus. A tua glória, Deus, coisa me satisfaz. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Antes de Rivaldo começar a cantar, eu queria que vocês realmente declarassem que você tem uma identidade diante do Senhor. Eu não vou aceitar que vocês saiam daqui realmente sem saber quem é o seu verdadeiro Deus. Qual é o Jesus ao qual você propaga. Eu quero que você saia daqui que o Jesus que curou, que libertou, que sarou, que deu novo sentido de vida, esse mesmo Jesus, ele passeia no meio de cada um de nós, procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ei, não é uma pessoa que passou, não é história, é sentimento, ele está vivo, ele vive. Então exalte, propague o nome dele e tenha a sua identidade diante de Deus. Ore falando: Senhor, resgata a minha identidade de adorador, minha identidade de um profeta, minha identidade de filho de Deus. Você tem essa identidade.
Por mais que com o tempo muita coisa tem passado e você perceba que Deus ele não consegue fazer muita coisa, mas isso é apenas psicológico, porque Deus não muda, Ele é imutável. Então adore o nome dele, ore diante do Senhor, comece a falar: Deus, eu quero resgatar a minha essência. Deus, eu estou aqui disposta a sentir tua presença. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Clame o nome dele. Exalte. Adore o nome do Senhor. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua meu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Só uma coisa me satisfaz. Amém? O próprio João, ele simplesmente negou em questão da identidade humana dele, em si. E ele encontrou a sua identidade diante do seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei o que você veio fazer, eu não sei o que você procura, mas você tem uma identidade. Saia daqui sabendo que você tem uma identidade diante do Senhor. Às vezes nós que apagamos isso, certo? Eu não sei se todo mundo aqui é evangélico, mas o que eu queria perguntar para você é se hoje você quer dizer: eu quero ter uma identidade diante do Senhor. Se você hoje quer entregar a sua vida diante do Senhor, eu queria que você se levantasse sua mão, que nós iremos orar por você. Apenas o levantar da mão você está dizendo: Deus, eu quero que a partir de hoje você guie a minha vida, porque antes eu não tinha identidade, mas hoje eu tenho. Amém? Não tem ninguém? Espero que o Senhor toque no seu coração e realmente faça moldar a questão de caráter, identidade, porque todos os dias nós precisamos de repleta mudança. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda mais forte. Aleluia. Estamos chegando ao término do culto. E você precisa entender o seu posicionamento em Deus, né? Tudo que acontece na nossa vida acontece por um